Meu nome é Antônio Valentim, eu tenho 53 anos, eu sou administrador de empresas, sou professor e hoje eu comando uma ordem espiritual, trabalhando na linha do Santo Daime, uma doutrina especificamente brasileira, genuinamente brasileira, fundada a partir de uma aparição mariana para um homem negro chamado Raimundo Irineu Serra, um homem de 2 metros de altura, que foi em busca de emprego no chamado ciclo da borracha. Ele era um seringueiro e este ciclo, foram 2 ciclos naquela ocasião. O Acre era recentemente incorporado como território ao mapa do Brasil e ele, num destes ciclos, ele conseguiu encaixar-se, entretanto ele foi esvaziando e ele, por sua estatura, o tamanhão dele, ele acabou tornando-se guarda de fronteiras. Tá? E ele, como guarda de fronteiras, ele conheceu um homem, um xamã peruano, Dom Pissango, que apresentou a ele a Santa Bebida. E esta bebida que hoje eu, Antônio Valentim, juntamente a minha mulher Maria Amélia, nós apresentamos às pessoas que aqui comparecem e tentamos trazer um pouco do conhecimento que existe a partir desta pessoa, deste homem chamado Raimundo Irineu Serra, transmitida a um outro homem muito simples que também foi para trabalhar nos seringais da Amazônia, chamado Sebastião Mota de Melo. Falar um pouco sobre o chá do Santo Daime, que ele é o Daime é uma palavra, é um rebatismo de uma terminologia ancestral chamada ayahuasca, que em quechua significa o vinho das almas. É uma bebida expansora, onde palavras serão simplesmente palavras. Muito difícil verbalizar e tentar produzir um entendimento em uma pessoa a partir de textos. O Daime é uma experiência que a pessoa precisa ter. Ela precisa tomar o Daime, beber o Daime, ingeri-lo, para que ela possa começar a ter um tipo de percepção acerca da potência deste chá. A doutrina do Santo Daime é uma doutrina cristã mariana, uma vez que ela vem a partir de uma aparição da Virgem Maria, que apresentou-se como rainha da floresta a este homem negro, Raimundo Irineu Serra, e ela com muita calma começou a transmitir a ele, né, tudo que ele deveria fazer, a maneira como ele deveria fazer e principalmente os hinos. Os hinos seriam justamente a chave desta doutrina, e naquela árvore que começou a enraizar ali como uma pequena muda, hoje ela dá muitos frutos, Brasil e mundo afora. Eu digo mundo afora porque ela está em diversos países, ela está inclusive na Ásia, ela está no Oriente Médio, a Europa quase toda ela está na América do Norte. Muito interessante, parece que o Daime já está até na Oceania. Tá? Muito interessante isso, a expansão, porque somos todos um, né? Se considerarmos os aborígenes, os amarelos, os negros, os brancos, os nórdicos, os ameríndios e nós aqui. Muito interessante que este tabuleiro esteja aberto para esse grande jogo em toda parte desse planeta. Eu costumo dizer que o grande mestre, o professor, é o chá, é o Daime. O Daime é o professor. Entretanto, a terapêutica é feita através dos hinos, através dos inários, ou seja, o terapeuta é a música. Por isso os inários precisam ser muito bem executados com cuidado. Para isso existem os ensaios e a marcação para os dias onde as pessoas já chegam mais ou menos sabendo. Obviamente que os novos eles passam a conhecer ali. Estes inários foram recebidos preponderantemente por homens muito simples, pessoas muito humildes, pessoas que não tinham sequer emprego. Existe o registro de um inário de mulher, dentre estes, que são os medalhões, são os primeiros inários da doutrina, que são o mestre Raimundo Irineu Serra, Germano Guilherme, Antônio Gomes, João Pereira e Maria Damião, para que depois tivesse um 6º inário, que é o do padrinho Sebastião Mota, tá? E fechasse esse dos grandes medalhões. E depois vem outros inários também de figuras muito importantes da doutrina, assim como o padrinho Alfredo, o padrinho Valdete e tantos outros. São todos eles muito interessantes, todos eles lindíssimos, uma musicalidade própria em cada um,
padrinho do Manuel Corrente, que é um inário de ofertados, mas para falar um pouco de hino, é falar muito sobre a telepatia, a mediunidade, porque estes homens, no meio da floresta, naquela época principalmente, não tinham qualquer meio de comunicação, nenhum meio de comunicação, apenas a paranormalidade, e era justamente o meio de transporte deles para poder ouvir estes hinos e transmiti-los a nós, e hoje aqui nós cantarmos. Esses hinos, eles são excelsos, eu diria. Eles nos curam, eles nos trazem uma paz. Às vezes a pessoa não está no momento interessante, no momento legal, ela pura e simplesmente canta um hino desses. Ela se lembra, canta, ela evoca um grande espírito que acalma, que apazigua, que traz o entendimento, inclusive aquele momento difícil que a pessoa está passando. Falar dos inários da doutrina do Santo Daime é falar de Deus em sua essência mais limpa, linda, algo assim que fica até muito difícil de falar. Quando o mestre Irineu, lá atrás, muito lá atrás, bem lá atrás, meados dos anos 1960, conheceu um homem de uma barba branca, grande, abessa, chamado Sebastião Mota de Mello, que também era um seringueiro. Eles conheceram e tiveram, a partir dali, uma grande amizade. O padrinho Sebastião passou a ser o feitor. E numa certa oportunidade, em uma conversa entre eles, e também em assunto espiritual, eles tiveram um contato onde o padrinho Sebastião abriria isto para o resto do mundo. É a partir deste homem que nós aqui no sul do país, nós estamos no sudeste, mas sul em relação ao posicionamento norte daquela região, nós acabamos recebendo a bênção de ter essa bebida. A partir deste homem, padrinho Sebastião Mota. E ele vindo conhecer as igrejas daqui, as casas daqui, as ordens instauradas aqui, perdão, o padrinho Sebastião abre isto para o mundo. Principalmente o filho dele, os filhos dele e alguns outros homens começam a levar a bebida para outros cantos do mundo. Assim como eu disse anteriormente, esta bebida, ela hoje está em diversos países do mundo. É possível encontrá-la, inclusive, em países do chamado eixo comunista. Ela está na República Tcheca, tá? Que hoje politicamente não está da mesma forma, mas poderia ter até alguma dificuldade em entrar, e ela entra em vários outros países assim que não imaginaríamos que pudesse ter. Tem Israel, em Tel Aviv, tem Daime. Então, eu costumo comparar isso a um grande tabuleiro de xadrez, onde os peões avançam, vão ganhando espaço e vão em busca da rainha que está do outro lado, a rainha da floresta, que ela é universal. É muito legal saber que está também no Extremo Oriente, está no Japão, tá? O Daime, e é a partir da cabeça destes homens que pensaram e viram que valia muito a pena investir na ida do Daime a outros cantos desse mundo, não ficando somente restrita, circunscrita aqui ao Brasil e o trabalho aqui. Como uma doutrina da floresta, o ponto de vista não tem como deixar de ser caboclo. Então, as entidades, elas obviamente estão contidas nos inários. O inário do mestre Irineu é um inário de muitas entidades. Desde lá atrás, o mestre ele fala bastante sobre... ele vem falando Tarumim, Tuperci, Tucum, Barum, Marum, são inúmeras as entidades. E este é um panteão caboclo, tá? Então, a doutrina é uma doutrina cabocla. Então, a partir daí, a influência afro dentro da doutrina. Ela não deixa de ser, ela é uma doutrina genuinamente brasileira, mas tem uma influência afro, sim. Tá? Principalmente sob o ponto de vista da Umbanda, ela traça com a Umbanda. Algumas casas procuram fazer isso, agem desta forma, algumas fazem trabalho específico de Umbanda, algumas traçam, fazem o trabalho com hinos relativos, referindo-se aos orixás, aos caboclos, às entidades todas derivadas dos orixás. A parte cristã é a principal, é a que está contida nos primeiros inários, principalmente os inários dos companheiros, do mestre, totalmente
cristã mariana, as aparições da Virgem Maria e ao Mestre Jesus, ali manifestado daquela forma, manifestado através da força do chá, nos aparelhos. A doutrina do Santo Daime, ela gradua os irmãos à medida que eles vão ganhando experiência e eles chegam ao que chamamos de fardamento. O fardamento é um posicionamento perante a rainha da floresta, aonde o irmão ou a irmã assume-se humildemente um soldado da rainha da floresta e ele passa a trabalhar na luz, sempre pensando no irmão, sempre pensando do ponto de vista altruísta, na caridade, buscando sempre auxiliar e lançando mão dos ensinamentos da doutrina do Santo Daime. A terminologia Juramidã, ela existe muito, na realidade é um nome para o Mestre Jesus. Há uma revelação bíblica de que ele surgiria com outro nome. E para o Santo Daime é Juramidã. Todos somos Midã, todos somos filhos, e Jura é o Pai, todos somos filhos do Pai. Então a figura crística do Daime é Juramidã, que ela sincretiza com o próprio Mestre Irineu e com o próprio Mestre Jesus Cristo. A cruz do Santo Daime é a cruz originalmente chamada de cruz patriarcal. Ela é muito utilizada pela Igreja Cristã Ortodoxa, ela está muito presente no leste europeu. E esta cruz, ela foi utilizada também quando da invasão dos mouros, dos otomanos, à Península Ibérica, e ela é a cruz de Caravaca, da cidade de Caravaca, porque essa cruz de 2 braços, na realidade, é a cruz de São Miguel. Então, o Mestre Irineu, na miração, recebeu que a cruz teria o 2º braço, que é a 2ª passagem do Cristo em terra, e ela é a cruz que utiliza-se na doutrina do Santo Daime. Com certeza, uma pessoa que toma o Daime uma única vez, ela vai se lembrar desse dia, independentemente de ter sido uma boa ou má experiência. Quando eu falo de boa experiência, porque normalmente a boa experiência ela marca e a pessoa fica naquilo ali, né? Ela acaba seguindo, nem que ela não se farde, mas ela pelo menos fica visitando as casas e tomando esporadicamente a bebida. A pessoa que não se identificou, ela também vai lembrar por algum motivo. O motivo principal é justamente a potência espiritual que ela tem e aquilo que é mostrado à pessoa naquele momento não foi bem entendido, não estava muito bem relacionado àquilo que ela desejava encontrar naquele momento e ela acaba de repente desistindo. Mas os registros, os relatos também dão conta de que às vezes existem hiatos de anos assim, a pessoa fica um tempão sem tomar, depois ela volta anos depois, toma e acaba gostando, acaba ficando, que a maioria das pessoas acaba se identificando de uma certa forma com o chá. E aí tem as linhas, né? Tem a linha do Santo Daime, tem a linha da Ayahuasca, ela escolhe aonde ela deseja ficar. No Daime existe a terminologia chamada peia, que é a disciplina que a bebida impõe à pessoa em razões múltiplas, aspectos de vidas passadas, situações que ela vivenciou, atitudes não muito interessantes que ela tomou em tempos recentes ou em tempos idos, e aí ela acaba durante o trabalho tendo que lidar com alguma entidade disciplinadora, chama-se também Maraximbé. Esta entidade disciplinadora tem um pouco de encontro com o Maraximbé e acaba pegando uma peiazinha, mas a peia é uma disciplina. A peia, a pessoa precisa avaliar, entender a repercussão dela dentro de si, para que ela faça uma autoanálise e a partir daí ela comece a melhorar para ela mesma, melhorar um pouquinho, sempre melhorar um pouquinho, visando o dia da passagem, que é o dia que todo mundo vai ter que se encontrar. Aí, tirando estes miasmas, estas cismas, coisas da nossa cabeça, ela, de uma certa forma, ela vai se encontrando. Se ela só visse carneirinho, ela não ia se disciplinar como se disciplina com a peia. Existe uma passagem no hino número 45 do Padrinho Sebastião que ele deixa muito bem claro isso. É preciso apanhar para obedecer, porque culto sem castigo ninguém sabe o que vai fazer. E aí ele diz que depois que está dentro é que se arrepende. E o arrependimento é fundamental na hora da peia. O arrependimento é o entendimento. O Daime vai trazendo naturalmente, à medida que a pessoa vai se inserindo no trabalho, se inserindo nas sessões,
ela naturalmente ela vai se disciplinando, porque ela observa os mais antigos e é aquela história, na casa do sapo se entra pulando, então ela começa a fazer igual a todos. Ela vê que a pessoa que está ali, ela pega o maracá, está cantando, os músicos estão tocando seus instrumentos. Então ela procura agir da mesma forma e vai se disciplinando naturalmente. E aquela disciplina vai trazendo resultados na vida dela. Resultados, sob o ponto de vista espiritual, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do amor, na família, no relacionamento e do ponto de vista do trabalho também. O material está presente na vida de todos e ela aceita isso e entende que é a partir dali que ela se repagina, se remodela e se apresenta de uma outra forma perante a espiritualidade e a disciplina a faz daquele jeito. Já lá atrás, o mestre Irineu, quando passou esta batuta ao Padrinho Sebastião, ele disse, você vai levar isso aqui adiante, levar isso para o mundo. E o Padrinho Sebastião, tendo passado aos seus discípulos diretos, aos seus filhos, sua filha e outros padrinhos, ele já falava sobre essa expansão da bebida. Esta expansão, ela era inevitável. Ele sabia disso, ele já tinha tido este contato mediúnico, já sabia que isso ia acontecer. E hoje ela acontece a olhos vistos. Cada vez mais pessoas tomam daime, cada vez mais pessoas comungam da ayahuasca em ordens ayahuasqueiras, nas casas neoxamânicas, digamos assim, e nas casas de Santo Daime, nas igrejas de Santo Daime e vários pontos que existem aí, Brasil e mundo afora. Eu fiquei sabendo recentemente que já há trabalho xamânico com o daime, né? Até em casas de Santo Daime no exterior, o que é muito legal, que traz outro tipo de entendimento também, de repente para aquela pessoa naquele momento aquilo é muito interessante. Então assim, a expansão dele ainda esbarra no exterior, em outros países, nas leis locais. E as leis precisam ser respeitadas. Claro que aquilo precisa ser apresentado, né, à justiça daquele país, às autoridades daquele país e de alguma forma existe uma intervenção até diplomática para que fiquem sabendo que a bebida expansora é uma bebida que só faz trazer o bem. Eu acho que o maior exemplo disso é o daime ter acontecido, a expansão da doutrina nos anos 1960, quando sabidamente era o período da ditadura e ela não sofreu nenhum tipo de entrave. Ao contrário, os adidos militares que foram para lá e falaram sobre o daime, dissertaram e escreveram sobre o daime, eles pura e simplesmente aprovaram, eles consentiram a presença da bebida, uma vez que as famílias que lá estavam, todas elas se socializavam, se alfabetizavam, que era um dado importantíssimo para aquele momento do Brasil, porque o projeto Rondon estava também em curso e tinha dificuldades de entrar, e o daime ia trazendo as pessoas para casa, as pessoas bebiam demais, então, e não havia, segundo o ponto de vista dos governos, a chamada subversividade, não havia ação subversiva, então eles não impediram a bebida que está aqui até hoje. O daime teve todos os motivos para ser impedido se ele trouxesse algum problema. Então, o que estes países do exterior que ainda proíbem a bebida, eles deveriam entender é que ela passou aqui num crivo dificílimo, que era o crivo da chamada ditadura militar. Então, países da Europa que ainda impedem, países da América do Norte, que ainda tem algumas questões, de outros cantos da Ásia, enfim, eles deveriam procurar saber como é que isto aconteceu aqui, debaixo de que situação, sob que situação ela foi liberada. Não foi fácil. Hoje, quando uma pessoa é convidada por alguém para conhecer o chá, seja de que forma for, seja através da doutrina do Santo Daime, seja pela barquinha, pela união do vegetal ou pelas linhas xamânicas, ela precisa passar pelo que se chama de anamnese. Uma conversa franca deve existir, saber se essa pessoa tem algum histórico na psiquiatria, como que ela anda, o que ela andou aprontando, se ela naquele momento, se ela bebe, se ela é usuária de droga. Esta é uma precaução que eu digo vital, inclusive ao curso da casa. A corrente da casa precisa saber disso,
precisa estar ciente disso, a pessoa não pode omitir, não pode mentir e, infelizmente, às vezes a pessoa precisa até ser investigada, porque às vezes ela deseja tomar o chá e ela não apresenta condições para aquele momento. Todas as casas devem ter extremo cuidado. Nós aqui temos extremo cuidado. Todas as pessoas que vêm pela primeira vez, elas precisam ser indicadas por alguém. Existe uma máxima no Santo Daime que veio lá de trás, lá do mestre Raimundo Irineu Serra. No Daime não se convida, a pessoa vai aparecer e se ela tiver que conhecer, ela vai conhecer. Mas ainda assim, mesmo ela indicada, a gente procura saber desse histórico, principalmente se ele diz respeito a aspectos psiquiátricos. A Aurora da Vida, ela é uma casa que completa 10 anos de atividade, de trabalho aberto e que tornou-se, com o passar do tempo, uma igreja, uma casa de fardados. Precisou que ela constituísse seu grupo próprio, assim como todas as outras. Ela começou pequena, hoje ela tem um grande número de adeptos, um número muito interessante de fardados e procura manter critério com relação ao calendário da doutrina. Faz os inários das fardas, que se usa as fardas brancas, usa a farda azul para os trabalhos mais corriqueiros. E ela procurou, inclusive, ao longo desse tempo, formar seus próprios músicos, porque a música é fundamental. A Aurora da Vida é uma casa que segue com enorme dificuldade, ela atravessou enormes dificuldades para chegar onde chegou. Tudo que eu acho que a própria espiritualidade colocou como obstáculo para ver se nós tínhamos condição de chegar até aqui. Hoje ela é totalmente independente em todos os pontos de vista. Hoje a casa tem até seus hinos próprios, ela faz seu próprio daime, ela tem seu terreiro, todas as circunstâncias favorecem hoje, mas foi uma batalha. A Aurora da Vida, assim, a minha vida e a da Maria Amélia, elas se confundem com a Aurora da Vida, tamanha dedicação que nós tivemos, temos e continuaremos a ter. Sim, fazemos os trabalhos tradicionais de concentração, fazemos inários e temos alguns trabalhos através de linhas próprias, uma vez que muitos hinos são por membros daqui recebidos. Eu, por exemplo, tenho 4 inários recebidos. A minha mulher tem um inário recebido e já está no 2º também. E aqui outros membros fardados daqui também possuem muitos hinos recebidos. Assim como falamos anteriormente, o hino ele é oferecido através de entidades. Existe uma força muito assim, digamos, desconhecida, que a pessoa está ali distraída, ela está dormindo, ela entra num determinado transe e começa a ouvir. A Aurora da Vida, ela procura seguir os calendários da doutrina, ela segue esse critério, entretanto, ela às vezes facilita a vida das pessoas que trabalham. Fica muito difícil, às vezes, um trabalho muito extenso nos dias de semana e nós empurramos essas datas para os finais de semana. Nós seguimos os trabalhos tradicionais, usamos a farda branca para os inários, a farda azul para os trabalhos convencionais, os trabalhos de concentração, determinados inários, e também temos trabalhos nossos aqui, até porque muitos hinos são recebidos aqui. Hoje, dada essa independência da Aurora da Vida, eu tenho 4 inários recebidos, minha mulher já está no 2º inário, outras pessoas aqui têm muitos hinos recebidos. Os hinos, conforme eu falei, eles vêm através de uma paranormalidade, é um transe, um êxtase que a pessoa inexplicavelmente começa a ouvir, ele vem com letra, vem com música, não é uma composição, assim como muitos podem pensar. E estes trabalhos, eles, através da dinâmica deles, do modus desse trabalho, eles possibilitam e facilitam todo esse avanço. A casa hoje, ela faz todas essas sessões aqui, o seu próprio chá, o seu próprio grupo, e elas têm sido cada vez mais interessantes. Os trabalhos têm sido assim muito legais mesmo e nós só agradecemos por tudo isso.